Saudações a todos vocês. Vamos entrar na nossa matéria. Já está aqui no quadro, está ali, a ceia do casamento, Apocalipse 19. A ceia do casamento. Ou então a ceia das bodas. Bodas e casamento é a mesma coisa. Ceia é uma janta. Para quem não sabe, né? Vamos jantar, vamos cear. Significa uma janta, uma comida que é servida à noite, tá? Então, já está dizendo. A ceia do casamento. A escritura que nós temos, e esse assunto é muito, para mim, foi tão impactante, eu espero que Deus possa nos ajudar para nós extrairmos o teor realmente do que está aqui. Este capítulo é muito especial, o capítulo 19 de Apocalipse, e nós já temos falado tanto dele, e nesta noite nós vamos dar um zoom aqui a respeito desse evento que acontece chamado a ceia do casamento. E aqui em Apocalipse 19, é a cena, é a câmera que está filmando quando a noiva está saindo da ceia do casamento e vindo para a terra. Então esta é a cena que nós iniciamos nessa noite, é quando ela aparece de volta aqui, depois de ela ter participado da ceia, ou ela é, na verdade, a protagonista da ceia, juntamente com o seu noivo, o marido, a saber, Cristo. Então está dizendo assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, nesse tempo, é o que diz. E foi dado a ela, né? Como diz aqui no inglês, e foi dado a ela que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muito bom, muito rico esse texto, amados, muito rico esse texto. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesta noite, nós vamos abordar algo que sempre me chamou muita atenção, que é as bodas do casamento e como que ela conecta muitos dos assuntos que nós temos falado. As bodas do casamento acontecem na glória durante o período de 3 anos e meio. Estas bodas acontecem lá durante o período de 3 anos e meio. Se vocês têm acompanhado o trabalho que nós temos feito aqui, e nós falamos disso lá agora em Porto Alegre, no sábado, em referência à segunda vinda de Cristo, quando a noiva subir aos céus, quando ela subir aos céus, haverá um trono de juízo e ela será julgada lá em cima. De acordo com o que os santos disseram para o profeta de Deus, de acordo com o que o profeta de Deus, em várias passagens, o primeiro grupo a passar pelo juízo de Deus, pelo crivo de Deus, é a noiva, quando ela subir. E vocês perceberam ali que diz que as vozes disseram: ele julgou a grande meretriz? Agora, ali não quer dizer que é a execução do juízo. Ali é apenas a plena revelação do que Deus vai fazer com a grande meretriz, o que vai ser relatado, o que vai ser mostrado para os santos das eras passadas, pois eles não têm a revelação completa de quem é a grande meretriz, não com a luz que nós temos. Eles dormiram sem saber, porque eles dormiram antes dela se tornar plena, antes dela se tornar madura, antes dela se tornar tão maléfica como ela se tornou. Muitos deles morreram antes, mas já era ela em operação. Então, isso será revelado, está tudo debaixo da revelação dos selos, que aparece lá em Apocalipse 5. Então, quando isso for mostrado para os santos, então, aquele novo cântico inclui o julgamento da grande meretriz. Então, eles dizem: ele julgou ela, pois ela
derramou sangue dos seus profetas e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Já está decretado ali. E depois dos 3 anos e meio, então ele desce com a sua noiva para executar aquilo que foi revelado. Vocês entendem? E aí você diz, mas soa tão estranho que o irmão Billy está falando? Tenha paciência. Vamos ver realmente, de acordo com o que o profeta disse, se é assim ou não. Bom, primeira coisa, meus amados, primeira coisa que nós temos que ver é que é uma coisa que levou muitos anos para eu entender que Apocalipse 19, onde diz a noiva tem se aprontado, é só depois dos 3 anos e meio, quando ela retorna. Levou muito tempo para eu ver isto. Onde é que o profeta disse isso? Não coloca no meu quadro ainda, que eu vou dar uma pulada aqui para frente e eu vou mostrar, com a ajuda de Deus, para vocês, aonde o profeta disse realmente que é lá. Muito bem. Então, Apocalipse capítulo 4, a mensagem, Apocalipse capítulo 4, ele diz assim, ele está lendo Apocalipse 19, dá uma olhada aí. Depois destas coisas, o que significa depois dessas coisas? O primeiro verso. Significa depois das eras da igreja. E tudo daqui para frente, depois do capítulo 3 que ele está falando aí, tudo daqui para frente será pertencente agora, acontecerá na terra depois do rapto da igreja. Veja, depois do rapto. Isso então volta para tomar Israel depois da era da igreja, depois das eras da igreja. E eles, a igreja, não aparece mais até Apocalipse 19, quando ela retorna com seu noivo. Louvado seja Deus pelo casamento. Vamos abrir em Apocalipse 19, tudo bem? Tudo bem, Senhor. Apocalipse 19, vamos começar no verso 7. Isto é quando a noiva aparecer novamente. Ela não aparece de novo a não ser lá em Apocalipse 19. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes nesta noite, nossos preciosos, que não existe um aprontamento perfeito sem que nós passemos os 3 anos e meio na glória. De acordo com o que a Escritura está dizendo para nós, não. Não tem uma preparação perfeita, plena, sem que nós passemos por esse processo dos 3 anos e meio. A Bíblia que está dizendo. Por isso que quando ela aparece de volta, aí diz, ela se preparou, ela está preparada. Ela está plena, ela chegou na posição que ela deveria chegar. E aí nós, às vezes, nos apressamos e tentamos... Não, porque a noiva já está casada. Calma, olha, você vai ficar surpresa essa noite, hein? A noiva já está casada, é verdade, eu sei, ela está desposada sim, ela deu a palavra. Biblicamente falando, ela está casada. Mas se não cumprir todo o processo, tem que ter um ritual ali, sim senhor. Tem um cerimonial que deve ser observado e não podemos pular nenhuma dessas fases. Para que ela realmente seja uma mulher casada sem que haja nenhum risco de cancelamento, de repúdio. Meus amados. Então o profeta está dizendo, depois que ela sobe, e aí ela aparece de novo em Apocalipse 19, aí sim ela está pronta, ela está casada, terminou, acabou. Você diz, mas será, meus amados? Vamos dar essa foi uma citação. Vamos ler outra, onde ele fala a mesma coisa. Ouça como a Escritura lê aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e a ela foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então vai ter um encontro no ar nesses dias, naquele dócil pouco a pouco. Fique pronto, mantenha-se pronto, purgue seu coração de todo pensamento maligno, tenha fé em Deus, não importa o quão escuro se pareça. E quantos riem, zombem, digam, você cometeu um erro. Continue vivendo santo e vivendo por Deus, simplesmente continue movendo-se, a hora vai chegar. Então você veja, ela aparece novamente agora em Apocalipse 19. Tem que ter aquele encontro nos ares. E ela retorna, então aí a noiva está pronta. Bom, vou colocar mais uma citação, a terceira. Ouçam, aqui está você, igreja. Depois que ela subiu no capítulo 3, aqui vem ela. Está vendo? E agora, no verso 6. O que diz no verso 6, meus amados? O que diz no verso 6 de Apocalipse 19?
Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Este é o verso 6, mas ele vai ler todo. E ouvi como a voz que de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Aleluia, observe, chegou o casamento do Cordeiro agora. Aqui vem ela. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui vem ela, os dois, noiva e noivo. E a ela foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. 3 citações eu li para vocês, onde mostra realmente que a noiva, para ela estar plenamente casada, ela tem que estar 3 anos e meio na glória. Bom, vamos mais um pouquinho. Tenha paciência, meus amados ouvintes. Tenha paciência. Depois, tudo que nós falamos, nós estamos apresentando as citações. Eu acho que eu mereço um pouquinho de crédito aqui, porque pelo menos eu estou mostrando a citação do profeta, não é verdade? Agora, na mensagem, o tempo de união e o sinal, de 63, dá uma olhada no que ele diz aí. Que grandiosa coisa é hoje, Senhor, de saber que agora estamos unidos com um Espírito, o Espírito Santo, que tem a palavra em seu controle, que vem em nós. E que grandiosa coisa é, que privilégio é estar desprendido de todo mundo para nos unirmos a Jesus Cristo e de pensar que algum dia, numa forma física, num corpo, como seu próprio corpo, nos assentaremos na mesa da ceia do casamento, na ceia das bodas, e lá nos unirmos e nos casarmos com Ele, para viver como noiva e noivo através dos tempos que estão por vir, através de uma eternidade incessante. Ele está dizendo aí, assentar lá nas bodas do casamento, para nos unirmos e para nos casarmos com Ele. É o profeta que está dizendo, não sou eu que estou inventando, não é? Pode ver aí, tem mais uma. Vamos lá então. 1965, ele orando. Querido Deus, estamos agradecidos a Ti nesta noite pelo privilégio de conhecer Jesus Cristo, nosso Salvador, Teu Filho, no gratuito perdão de nossos pecados e de saber que seu sangue é suficiente, que tem coberto todos os nossos pecados e nossas iniquidades. Estão tão apagados e postos no mar do esquecimento de Deus, e sua noiva estará na ceia do casamento, pura, sem adulteração, para se casar com o Filho de Deus. Como te agradecemos por esta toda suficiência e fé de saber que não confiamos em nossos próprios méritos, mas em seu mérito apenas, pelo que ele fez por nós, estamos tão agradecidos. Muito bem. Mais uma. 1965. Notem. Ele disse, um povo, não uma igreja. Ele está falando da escritura em Atos, né? Atos 15. Chamar um povo para o seu nome, não uma igreja. E as pessoas ficam revoltadas, às vezes, por causa das expressões que o Montbelly usa. Deus não veio levar a igreja nenhuma para o rapto. Ele veio levar elementos, indivíduos, para o rapto. Olha aí, ó. Eu falo a mesma coisa que o profeta ou não? Dá uma olhada aí. Notem, ele disse um povo, não uma igreja. Por quê? Contudo, é chamado de igreja, mas ele disse que chamaria um povo. Agora, uma igreja é um ajuntamento de muitas pessoas de todo tipo de feitio, mas Deus está chamando aqui, Ele não disse eu chamaria os metodistas, batistas, pentecostais, e também vou colocar aí mais um na frente. Agora eu vou inventar. Da mensagem, deixa eu inventar um pouquinho. Da mensagem, ele não disse isso. Ele disse que ele chamaria um povo para quê? Para seu nome. Veja, um povo, um dos metodistas, um dos batistas, um dos luteranos, um dos católicos, está vendo? Mas ele está chamando não um grupo de igreja, mas um povo para o seu nome, que recebam o seu nome, desposados em seu nome. Olha aí, ó. Estamos, sim, agora, irmão, olha, se nós tiver que voltar na lição lá bíblica, das várias mensagens que o profeta ensina que o que casa a pessoa é a palavra que ela dá, mas não está terminado o ritual. A cerimônia precisa acontecer, porque pode ser anulado ainda. Existe um caso lá que pode ser anulado. Então, o que nós temos recebido aqui, através da vinda, manifestação do Filho do Homem, nós temos dito amém para a palavra, sim. Mas isso ainda precisa cumprir-se a cerimônia, o cerimonial no céu durante os 3 anos e meio. E aí sim ela está casada, realmente. Desposados em seu nome, indo para um casamento, para se casar com ele, para se tornar parte dele. Vejam, através de uma predestinação, assim como um homem que escolhe a esposa certa em vida, foi ordenada para ser parte de seu corpo, assim também é. A noiva de Cristo será e é, agora, desde antigamente, ordenada por Deus para ser parte daquele corpo. Está vendo?
Oh, as escrituras são tão ricas, cheias de mel. Isso está em 1965. Amém? Olha que interessante, meus amados. Olha que interessante. O pleno casamento da noiva, ela depende de cumprir esses requisitos cerimoniais. Ela deve estar por 3 anos e meio lá na ceia do casamento, na ceia das bodas, para que ela realmente seja uma mulher casada em plenitude, não apenas desposada. Não apenas desposada, mas casada. Muito bem. Agora, nós começamos a falar um pouquinho dessas coisas no programa passado, e por isso que eu estou repetindo. Diz aqui, ó, a igreja gentia vai para o lar para a ceia do casamento. Dá uma olhada aí. A igreja gentia vai para o lar para a ceia do casamento. E assim como Rebeca foi levada para o lugar de Abraão, lá, né, a casa de Abraão, com Isaac lá e se casou, e Rebeca e Isaac saíram com a possessão plena de tudo que Abraão tinha. Tudo foi para Isaac. Isaac representa Cristo. Absolutamente. E não poderia vir a Isaac até que Isaac primeiro se casasse. Então ele não pode reinar sobre as nações, ele não pode requerer a possessão das nações, da natureza em plenitude, não. Até que ele esteja casado com a noiva na tenda. Ó, aleluia, aí está você. E Cristo se torna, Deus habita naquele corpo desfigurado completamente para sempre através da eternidade. Quando o cordeiro e a noiva se casarem no céu, ela sai de lá em plena possessão. Absolutamente. Isaac e Rebeca saíram de lá em plena possessão. E enquanto essa cerimônia está acontecendo no céu, da noiva gentia, que está se casando com o príncipe, o Filho de Deus na glória, enquanto eles estão se casando, há 3 anos e meio que acontecem na terra, enquanto os 2 profetas, né, Moisés e Elias, reticências. Viu o que o profeta disse aí? Amados, olha só, meus amados. Lembra que nós falamos aqui no programa passado? A adoção plena, o controle absoluto, o domínio absoluto sobre a natureza? Não tem, ela não tem esse controle absoluto enquanto não chegar lá. Pode ficar brabo, amado. Não adianta, não tem para onde nós fugirmos. Nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que nos balizar pela Bíblia. Não é ideia e teologias de homens. Em parcialidade, em pequenas demonstrações, nós tivemos aqui a tempestade, etc. Mas isso foi apenas um penhor para mostrar que aquilo estava por vir para frente. E, aliás, quando Jesus foi adotado pelo Pai, onde ele disse, a ele ouvi, Deus mostrou que aquela adoção plena era em um corpo glorificado, porque o profeta disse que ele foi transfigurado e ele foi colocado em um manto de imortalidade, mostrando que é quando formos glorificados que teremos a adoção mesma que Jesus teve. Teremos nele, através do batismo do Espírito Santo e da redenção dos corpos, de acordo com o que Paulo nos ensinou. É lá. Por isso, meus amados, por isso que o profeta disse algo para nós aqui, o profeta disse algo para nós, deixa eu ler de novo aqui, agora, olha como que faz totalmente outro sentido, irmão, isso que o profeta tem dito para nós, muda totalmente o quadro, não é à toa que está causando essa convulsão aí, porque muda tudo, os cabos estão sendo ligados completamente diferente. E aí está esse fuzuê aí fora, essa poeirão subindo. Dá uma olhada lá. Depois das eras da igreja, vou repetir. Aí ele fala, e tudo daqui para frente, ele estava com o quadro dele falando de Apocalipse 3. Tudo daqui para frente acontecerá na terra depois do rapto da igreja. Depois, isto vai voltar para tomar Israel depois da era da igreja, depois das eras da igreja. A igreja não aparece mais até Apocalipse 19, quando ela retorna com seu noivo. Louvado seja Deus por este casamento. Vamos abrir em Apocalipse 19, para começar no verso 7. Isto é quando a noiva aparecer novamente. E ela não aparece de novo, a não ser lá em Apocalipse 19. Aí olha o verso que ele lê. Regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são o casamento, porque vindo é o casamento do Cordeiro. Boda é casamento. No inglês está escrito marriage, que é casamento. Porque vindo é o casamento do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou, terminou a cerimônia. Ela está casada. Ela está casada. Aí, olha, ó, irmão, tá preparado? Vamos apertar um botão aqui. Vamos ver que bicho que vai dar. Dá uma olhada aí. Agora, eu estou ficando bem velho, eu pensei, será que haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Apenas lembre-se, do oeste virá um cavaleiro do cavalo branco, cavalgaremos este caminho novamente. É verdade. Assim que nos aprontarmos. Onde é que ele estava olhando? Assim que nos aprontarmos. É uma promessa. Vocês vejam.
Esse aprontar é o aprontar de Apocalipse 19. Ali, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do o casamento do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. É a isso que ele se referia ali. Tem que se aprontar. Aí você fala, mas soa tão estranho, eu pensei que tudo acontecia aqui. Não, 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 não. Vamos ver o que o profeta falou e não o que os teólogos dizem. Não é? Esses grandes nomes, né? Umas ideias até bonitas, irmão. Até se fosse, até ia encurtar o nosso sofrimento aqui embaixo. Mas não adianta, tem que ser a palavra. Tem que ser do jeito que está escrito ali. Vamos lá então, dá uma olhada aí. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo. Sobre a tarde levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos viam. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac, veja, olha, irmão, isso aqui. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Então, a Bíblia está dizendo, tem 3 personagens aqui, Isaac, Rebeca, e ele vem trazendo Rebeca. Ele vai chamar Rebeca. Grava essa palavra aí. Eliezer foi chamar Rebeca. Rebeca, vem cá. Rebeca, sai para fora da casa de Labão. Grava bem o que eu estou dizendo para vocês. Rebeca, sai. E ele vem trazendo ela. Vem trazendo. Quando chega perto, ele vai lá e conversa com Isaac. E conta para ele tudo que ele tinha feito. Você não perca esse pedacinho ali, não. De Eliezer, antes de Rebeca, um pouquinho antes de Rebeca ir lá se tornar mulher mesmo, 100%, porque a palavra ela já tinha dado. Já estava casada. Mas a consumação do casamento foi lá dentro da tenda. Mas eu quero notar que Eliezer teve uma conversa ali com Isaac. Eliezer teve uma conversa ali com Isaac. Bem ali, um pouquinho antes de entrar para a tenda. Teve uma conversa. Isaac conversou com Eliezer, ele queria saber como que tinha sido. E aí, como que é? Ele queria julgar o caso. Ele queria julgar Eliezer. Tipo assim, e aí, como que você fez? Onde é que você achou essa mulher? Quem que é essa mulher? Eles conversaram lá, tá? Grava bem isso aí. Agora, vamos ver aqui o que o profeta diz. Olha lá. Ó. E de olhar para... Ele está falando dos 3 anos e meio. As bodas do casamento. Aliás, as ceias do casamento. Olhar para o outro lado da mesa, uns para os outros, e aqueles velhos veteranos, com cicatrizes da batalha, esta é a primeira coisa que faremos quando chegarmos na glória. É tomar da ceia do casamento. Jesus disse, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Esta é a primeira coisa. Que quadro bonito de quando Rebeca veio para se encontrar com Isaac, e ela o encontrou no campo e foi levada até a tenda do pai e se casou. E como que a comida foi servida e assim por diante. Assim como será desta vez a ceia do casamento, quando chegarmos em casa. Viu aí? Onde é que acontece a cerimônia de casamento mesmo, irmão? O final da cerimônia de casamento. Aí, irmão, muitas pessoas vão meter bala mesmo. Não, porque já está casada. Irmão, tá bom. Tá bom. Tudo bem. Eu que estou inventando. Tudo bem.